mas só pela palavra. A gente sempre fala: pastor, eu preciso de uma oração para me libertar. Não, não, meu amigo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra te liberta. Mas ela me liberta do quê? É como a gente sempre fala: o homem que ele está preso nas amarras do diabo é aquele que sempre vai cumprir com a vontade do seu próprio coração. A grande maioria das vezes que Deus se irava contra o seu próprio povo, é que o povo andava no caminho do seu deleite, da sua vontade. Eles praticavam o seu interesse e não queriam saber da palavra da verdade. E nós entendemos que muitas das vezes, quando nós conhecemos a palavra, ela sempre vai nos corromper por dentro, porque a minha vontade não vai ter mais poder sobre mim. O que vai começar a trabalhar dentro do meu coração é a palavra da verdade. Ela vai fazer com que eu não faça o que eu quero, mas o que eu não quero. O homem carnal gosta de orar? Ei, gente, não gosta. A palavra vai fazer você se submeter a isso. O homem carnal gosta de jejuar? Não gosta. A palavra da verdade vai mostrar que sem santidade ninguém verá a Deus. Impossível. É necessário que eu me santifique. E como que eu me santifico? Através da palavra. Tudo pela palavra, nada por mim. O homem não pode ser regenerado por si próprio. Pastor, eu vou ficar a noite toda orando, a noite toda jejuando, a noite toda lendo a palavra. Se não for da vontade de Deus, não vai adiantar de nada. Você pode ver que os fariseus hipócritas, eles conheciam toda a lei, sim ou não? Nicodemos era um homem erudito, era um homem instruído acerca da lei. Afinal de contas, o que Nicodemos fala? Senhor, como pode eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Impossível. Jesus fala para ele: Nicodemos, tu sendo príncipe dos judeus não sabe essas coisas? João capítulo 3: necessário vos é nascer de novo. Se não houver um novo nascimento na nossa vida, é impossível que nós conheçamos a Deus em toda a sua grandeza. Não digo em toda a sua totalidade, porque Deus não se limita ao homem. Deus, ele vai muito além do que pensamos ou imaginamos. Mas é necessário que o homem tenha um novo nascimento, para que o próprio Deus revele as coisas que realmente são reveladas para a gente. Amém? Oséias capítulo 4. Quem tem dificuldade, os obreiros vão ajudar você a achar. Oséias capítulo 4. A gente uma vez já pregou sobre Oséias no capítulo 1, sobre o casamento de Oséias, que simbolizou o casamento de Deus com o povo de Israel. E a gente mostrou que muitas das vezes o próprio Deus deu oportunidade para o seu povo, mostrando que amava o seu povo, mas o povo não queria buscar a face de Deus. O povo não queria Deus, o povo queria aquilo que era do seu próprio proveito. Isso mesmo que fala em Filipenses 2:21. O povo sempre vai buscar o que é do seu interesse, e não vai buscar o que é de Cristo Jesus. O povo sempre vai buscar aquilo que sempre é mais agradável ao seu eu. Ele não vai querer buscar o que rasga a sua carne, o que vai fazer ele submeter não a sua própria vontade, mas a vontade do Espírito, porque isso fere a carne. E a carne, por proveito próprio, o homem sempre vai querer satisfazer ela. Você pode ver que, como eu sempre falo, quase toda a pregação, o que é mais difícil para o homem não é sair de casa e chegar na igreja, e chegar aqui e ouvir a palavra da verdade, e está todo culto aqui. Isso para ele é fácil. Mas o que se torna quase impossível para ele é ter que negar suas próprias vontades. Porque a própria palavra fala que nem todos que estão em Israel é israelitas. Os judeus são comparados como a areia do mar, mas só será salvo os remanescentes, os nascidos de Deus, aqueles que o próprio Deus regenerou pela boa palavra, pela lavagem da água da palavra da verdade. Somente esses. Oséias capítulo 4. Depois que todos acharam, os obreiros também podem sentar, por gentileza. Oséias capítulo 4. Nós vamos falar sobre a corrupção geral de Israel. O título já não é boa coisa, né? Corrupção geral de Israel. Eu vou ler, depois eu vou explicar. Presta muita atenção para você poder entender a palavra. Diz assim, Oséias capítulo 4, versículo 1. Todos acharam, gente? Ouvi,
a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, olha só, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. E destruirei a tua mãe, que quer dizer Israel. A mãe daquele povo era Israel. O meu povo, assim como está escrito em Isaías 50, capítulo 50, versículo 1. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecesses da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais esses se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é. Olha só, em outras palavras, assim como é o pastor da igreja, assim é o seu povo. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Aí diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. E prostituindo-se, abandonaram seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes, queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Olha para cá um minutinho, presta muita atenção. A gente já pregou sobre Oséias capítulo 1, quando Deus pede para Oséias: Oséias, levanta Oséias como profeta de Israel, da banda do norte. Judá era a banda do sul, e Deus fala para Oséias: Oséias, eu vou usar o teu casamento com Gomer, uma prostituta, para mostrar o relacionamento do povo de Deus juntamente com ele. Deus mostrava que Deus, ele era fiel à sua igreja, mas a sua igreja não era fiel com seu Deus. A promessa de Deus ao povo de Israel, pela boca do profeta Oséias, era que o povo se convertesse de todo o coração, e não se prostituísse com as coisas da terra, e não se prostituísse com os deuses pagãos do mundo, que era Baal, era Moloque. Eles queimavam seus filhos em sacrifício vivo no fogo, meu Deus. Mas Deus foi deixando, Deus foi dando oportunidade. Deus falava: vai chegar o momento que o povo vai ser restaurado, vai chegar o momento que eu vou fazer uma aliança com o meu povo. Mas enquanto isto, o povo, com toda a sua má obra, era cobrado pela obediência. Por isso que a Bíblia diz que o povo sofre e foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. A Bíblia diz bem assim, que o povo não sabe discernir o bem do mal. É ou não é? Qual é o mal, como a gente sempre fala, que é aplicado do coração do homem? É o mal moral, o mal que o homem tem prazer de cometer, que é o seu próprio pecado, o seu delito, suas iniquidades. O homem tem prazer nisso. Isso já está na carne, a imoralidade, o desejo, a lascívia, o dolo, como diz a própria palavra. Todo pecado que é da carne é cometido por ele mesmo, pelo homem, e Deus não tem nada a ver com isso, porque o pecado moral não foi criado pelo próprio Deus. Isso já parte de dentro do homem. Se a gente olhar pela palavra da verdade, o único homem que tinha liberdade de escolha era o próprio Adão.
Adão escolheu pecar, caiu, depois que caiu, toda a raça humana pagou toda a raça humana, ninguém mais tem liberdade para nada. A Bíblia diz que o homem, ele é escravo do pecado. Ele é escravo do pecado, e quando ele é regenerado pela boa palavra de Cristo e pelo sangue moído naquela cruz, o homem é justificado diante daquela cruz e se torna imagem e semelhança de Cristo. E quando ele se torna, nós temos que mostrar esse Cristo que reflete na nossa vida. Amém? Se nós olhar para o passado, o povo de Israel teve oportunidades e mais oportunidades. Deus se mostrava de forma física para eles. Durante de dia, uma coluna de nuvem, para proteger o povo do calor que era mais de 40 graus no deserto. Durante a noite, era uma coluna de fogo, para proteger o povo do frio, que era menos grau, era zero, menos de zero. O povo via isso. No tempo de Moisés, Moisés colocava o cajado na rocha, batia com o cajado na rocha, saía água. A Bíblia diz que caía carne do céu, maná do céu, o povo comia ao ponto de sair carne pelas suas narinas. Mesmo assim o povo murmurava, mesmo assim o povo blasfemava, mesmo assim o povo criava deuses, o bezerro de ouro. Coré falava assim: levantamos um capitão e nós vamos apedrejar Moisés, porque esse caminho está muito árduo. Deus fala: Moisés, desce, que o teu povo está adorando outros deuses. Moisés, quando desce, o povo tenta apedrejar Moisés. E quando o povo vai tentar apedrejar Moisés, a glória de Deus desce na tenda, e Deus fala: Moisés, até quando esse povo vai murmurar contra mim, Moisés? Depois de Moisés vem os profetas, e aí em diante chega Oséias, e o povo não muda, vendo os mesmos sinais, as mesmas maravilhas. O que Deus fizera no passado, hoje Ele não faz da mesma maneira. Você pode chegar na frente de qual mar for, não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado. Ele nos entregou Cristo. É o maior sinal que um homem pode ter na sua vida, é o selo de Cristo na vida dele. Você pode ver que Cristo mesmo disse, e o patriarca Abraão, ele viu o meu dia. Abraão viu o dia de Cristo. Abraão, ele via o dia de Cristo, tudo era sombra voltado para ele. Mas Deus falava para o povo de Israel: olha, Deus tem uma contenda contra o seu contra o seu povo. Deus tem uma contenda muito grande contra o seu povo. Oséias foi um profeta do século 8 a.C. E Oséias, ele foi levantado por Deus para profetizar em Israel, que era a banda do norte, como a gente sempre fala. Judá estava indo tudo bem, o Judá estava fazendo a vontade de Deus, o problema estava em Israel. E a história de Israel, como eu falei, a história de Oséias, ela é conhecida como um sermão que a gente pregou esses dias, que Oséias se casou com uma prostituta. E essa prostituta, ela teve 3 filhos. Quem lembra do nome do primeiro? Jezreel. Deus semeia. Deus semeou sangue no monte de Jeú. O próprio Deus profetizando sangue no meio daquele povo. Você pode ler Oséias capítulo 1 diante. O segundo filho era Loruama, desfavorecida, porque a partir de hoje Deus diz: eu não vou mais me favorecer do meu povo. A partir de hoje eu não vou mais me mostrar para o meu povo, o povo que se chamava pelo meu nome, o povo para aqueles que eu mostrarei a minha glória. A partir de hoje eu não vou mais me favorecer por esse povo. Terceiro filho, Lo-Ami, não povo meu. E Deus fala assim: a partir de hoje não é mais o meu povo, somente Judá será escolhido como meu povo, povo de Israel não. Olha como Deus fazia com o povo do passado. Deus pode rejeitar alguém, pessoal? Pode, sim ou não? Claro que pode. Pode ter gente orando e Deus já ter rejeitado essa pessoa há muito tempo? Pode ou não pode? A própria palavra dele fala isso. Deus pode, um homem voltado para o pecado, se achegar diante da presença dele mesmo em pecado e achar que Deus está ouvindo a oração dele, e Deus está ouvindo a oração dele? Não, senão a própria palavra dele pode estar mentindo. É ou não é? A Bíblia diz que Deus não se inclina para o homem do pecado, não se inclina. A geração de hoje em dia fez com os cristãos, como a gente sempre fala,
senta na cadeira e se sentem em conformidade com o seu pecado. À vontade. Não constrange mais, não angustia mais. Pastor, eu estou em pecado, mas eu estou buscando a Deus. Meu amigo, vai nesse seu raciocínio, no último dia você vai colher um fruto muito amargo. Vai pensando dessa maneira. O nosso Deus é justiça, o nosso Deus é justo. O problema da igreja é que materializaram um Deus, no mesmo Deus do passado, um Deus Baal, que ele aceita tudo. Um Deus que deixava, ou mesmo ele incentivava o seu povo a praticar prostituição dentro do templo. Era isso que o povo fazia. O nosso Deus não aceita. O nosso Deus, ele é irado. O nosso Deus se ira contra o pecado. O nosso Deus odeia a maldade. E se somos filhos de Deus, da mesma maneira temos que odiar o mesmo. Amém? Temos que odiar a maldade. Temos que odiar o pecado com toda a força, mesmo que a nossa carne grite, mesmo que o nosso eu queira pecar. Não, diabo, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. A partir de hoje eu fui regenerado. Eu não posso negar aquele que nunca me negou. Eu não posso pecar contra o meu Cristo, porque o sacrifício da cruz não tem preço que pague. Nós vamos lutar contra o nosso próprio coração, contra a nossa própria vontade. E é isso que é difícil na vida de um cristão, é ele ter que lutar contra o seu próprio coração. Mas é a coisa mais importante que pode refletir Cristo na vida de uma pessoa. Não é muito no falar, mas sim no demonstrar. Amém? Se você ler Isaías 58, como a gente sempre fala, Deus falava assim: Isaías, esse povo, Isaías, eles até se assentam para ouvir a minha palavra, eles até se parecem com o meu povo, eles até têm prazer na minha lei, Isaías, eles amam a palavra, mas eles jejuam e buscam as coisas para o seu proveito próprio. O povo estava jejuando, mas Deus não estava aceitando. O povo estava querendo falar com Deus. E quando Ezequiel estava sentado na porta de sua casa, estava vindo anciões, Deus falou assim: esse povo veio consultar-me. Filho do homem, julgá-lo-ias tu, filho do homem, julgá-lo-ias tu? Faze eles saber da maldade que os seus pais praticaram lá no deserto contra mim. Ou seja, Deus sempre trazendo à tona o pecado do seu povo. E a gente sempre fala, todo pecado que é confessado, de fato e de verdade, pecado confessado, não apenas da boca para fora, mas quando o cristão se coloca diante de Deus, se converteu de fato e de verdade, e não pratica mais o mesmo, esse com toda a verdade, o próprio Deus vai se inclinar a ele. Amém? Com toda a verdade. O que Deus não aceita é um homem que ama e pratica a iniquidade. Pedir perdão todo mundo pede, não é? Todo mundo pede, mas aquele que Deus se inclina é aquele que de fato e de verdade foi regenerado. Aquele que de fato e de verdade, não. Eu sei que se eu pecar, eu vou estar entristecendo a Ele. Eu sei que talvez olhos não estão me vendo, mas os olhos do Senhor estão sobre o ímpio e sobre o justo, para dar a cada um fruto das suas ações. Os olhos dele estão sobre a nossa vida, meu Deus. O mais oculto possível que você puder estar, esteja mais voltado para Ele. Mostre para Deus que você o ama no seu oculto, no seu quarto, de joelho na sua cama. Faça com que Deus ouça a sua oração. E como disse Leonardo Ravenhill, ore ao ponto de você e o seu Deus se tornarem amigo íntimo. Não orem apenas para passar um dia de pecado. Ó Deus, eu estou me colocando na tua presença, porque hoje eu... Não, meu amigo. Chega diante do Senhor e chama a atenção dele. Fala como Moisés disse: Senhor, se revela a mim, ó Pai, eu quero te conhecer. E faça com que Deus se revele na sua vida. O problema é que o povo não conhece a Deus, apenas ouviu falar das suas maravilhas. E Deus não se revelou na vida de muitas pessoas. Tem gente que apenas ouviu falar de Deus, mas conhecê-lo na sua grandeza não conheceram. É ou não é? Não conheceram. Ah, meu amigo, através desse casamento de Oséias, Deus mostra o amor dele, o amor de Deus com o seu povo. Deus mostra. Você pode ver que Deus, quando ele usa esse casamento, ele já sabia que o povo iria se prostituir com outros deuses, sim ou não? Mas mesmo assim ele liberou um profeta. Mesmo assim ele liberou a palavra.
Deus sabe que amanhã vai ter muita gente aqui que vai pecar, mas Ele está liberando a palavra, sim ou não? Deus sabe que aqui amanhã vai ter muita gente que vai largar Deus, mas assim Ele está liberando a palavra, a boa palavra, meu Deus. Deus sabe que aqui vai ter muita gente que vai deixá-lo, como disse a palavra de Deus: dois mal fez o meu povo, a mim me trocaram por cisternas rotas, sim, cisternas que não jorram água. Trocaram a Deus por aquilo que não é de nenhum proveito, não tem proveito. O mundo, ele é agradável por um momento. Você não quer voltar para onde você estava no passado, sim ou não? Então olha de onde Deus tem tirado a gente. Era motivo de alegria a gente estar aqui todo dia adorando o Deus triuno, meu Deus. Era todo dia para a gente estar aqui adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo em toda a majestade dele. Só pelo fato de a gente estar aqui, porque o Evangelho não é para todos. O Evangelho é somente para aqueles que creem. Só pelo fato de Ele ter nos escolhido, ter tirado da amarra do diabo, ter tirado do lamaçal do pecado e ter nos colocado nos lugares celestiais dessa terra. Era motivo de todo dia, toda hora, todo minuto, nós entregarmos o nosso coração por inteiro. Não fazer como está escrito na palavra de Deus, o povo que faziam orações sinceras, alei-vós a Israel, alei-vós a Judá, que voltavam para Deus falsamente, uma oração falsa. Ó Jeremias, nós voltaremos para Deus e Deus há de aceitar a nossa oração. Jeremias não se inclina para esse povo não, porque eu já rejeitei eles, eu já rejeitei. Meu amigo, é muito árduo e muito doloroso quando Deus ele rejeita uma pessoa, sim ou não? A pessoa acha que Deus aceita tudo e todos, mas não é dessa maneira. Ele só aceita aquele que de fato de verdade se converteu, aquele que nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. Da água e do Espírito. O que é um novo nascimento? O que é o nascimento do Espírito? É aquele que, além de ser justificado por Cristo na cruz, foi santificado pelo Espírito Santo, que é a maior garantia de vida que o homem pode ter na sua vida. E como eu sempre falo, o homem que se sente seguro no Espírito Santo, ele sempre fala: meu Deus, eu posso perder tudo nessa terra, mas eu só não posso perder o teu Espírito Santo, porque é tudo que eu tenho e é tudo que eu preciso. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos. É Ele que jorra a vida eterna, joga a fonte de água viva do nosso interior ao sedento. É através dEle. A Bíblia diz que as obras foram feitas por Cristo antes da fundação do mundo, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Quando Cristo ressuscita de dentro daquela caverna, foi ressuscitado pelo próprio Espírito Santo. Os três são um só no propósito. Se você tem o Pai, você tem o Filho. Se você tem o Filho, você tem o Espírito Santo. Você é completo. Amém? Nós somos unânimes e únicos juntamente com Ele. Por isso que a Bíblia diz que Deus separou para si aquele que lhe é querido, e não aqueles que lhe é querido. Deus separou para si aquele que lhe é querido. Somos propriedades exclusivas de Deus. A própria palavra mostra isso. É muito gratificante saber que o próprio Cristo, sabendo que nós não merecíamos estar aqui, pela dureza do nosso coração. Quantas vezes você ouviu o Evangelho no passado? Quantos cristãos, ou talvez crente, que você falava assim: eu não quero saber de crente, sim ou não? E hoje você está aqui, você pode ver que você não está aqui porque você quis, porque você rejeitou no passado. Se não fosse a boa e mera vontade de Deus ter te escolhido no meio dos teus amigos, você estaria praticando as mesmas obras que eles. Por isso nunca murmure: meu Deus, hoje eu me converti, mas eu estou sozinho. Não se importe, foi você que Ele chamou, não foi aqueles que estão lá fora. Ele chamou você dentre os seus amigos. Ele chamou José dentre os seus irmãos. Os irmãos jogaram José dentro de um calabouço, de um buraco, venderam como escravo, meu Deus. E quando eles olham, estava lá José como rei. Sim ou não? Foi José que foi escolhido, não foi seus irmãos. Amém, pessoal? Assim é na nossa vida. Foi a gente que Ele escolheu, não foi talvez os nossos amigos. Talvez vamos ser usados como testemunha de Cristo, tanto para condenação como salvação deles. Vamos. Tem pessoas que vão falar assim: você virou crente, agora pronto, você não faz mais parte da rodinha. Não se preocupe, Ele te chamou para a salvação. O seu nome é justiça, como a gente sempre fala. E como disse Jonas,
A Deus pertence a salvação, somente a Ele. Amém, pessoal? O profeta Oséias, ele viveu em uma época de muita inconstância política interna. Era tão grande a pressão política em Israel, naquele cenário, ou talvez geopolítico internacional, que pegava tanto Israel como Judá, que o profeta Oséias, ele num lugar turbulento, ele teria que proferir essas palavras para aquele povo. Se assemelha quase o mesmo sermão que a gente pregou semana passada. Um povo que foi levado ao exílio, mas mesmo assim Deus falava para o profeta: mesmo que o povo está no exílio, mesmo que o povo foi levado como escravo, você vai proferir palavras de espada, de morte, de fome. Não possamos passar a mão na cabeça do povo, não. A palavra da justiça tem que ser pregada, para que o povo se converta em tempo oportuno. Amém, gente? Era isso que Deus fazia. Por isso que ele diz, versículo 1: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, habitantes da terra, porque nela não há, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus acima de tudo. Quem conhece a palavra conhece o amor de Deus, porque o amor dele se manifesta pela palavra. Amém? O amor de Deus se manifesta pelas Escrituras. Por isso que a gente sempre fala: antes de nós o amarmos, ele nos amou primeiro. Isso a palavra fala. Por que ele nos amou primeiro? Porque a palavra se revelou a nós num tempo de obscuridade, no tempo que o nosso coração andava em trevas, no tempo que a gente estava desarraigado da estrutura de Israel, no tempo que nós não teríamos condição, mas a palavra findou a libertação no mais íntimo do nosso coração, para que hoje fôssemos irrepreensíveis, separados e santos por Ele, para que hoje o próprio Cristo, pela palavra da verdade, nos separasse de toda a maledicência e todo o dolo que caminhávamos no passado. O próprio Cristo fez isso, meu Deus. A Ele toda a honra e toda a glória por isso. E por isso que Paulo falava: miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, por Ele. Porque Paulo sabia que a própria salvação até do homem que criou a espinha dorsal da doutrina da graça, porque veio por Ele, por revelação de Cristo Jesus, ele dava graças a Jesus Cristo, porque se não fosse Cristo, nem Paulo se salvava. Amém? Se não fosse Cristo, eu e você não se salvava. Se não fosse Cristo, a gente não estaria aqui. A gente estaria colhendo o justo juízo de um Deus irado, que se ira todos os dias. Amém? Versículo 2: o que só prevalece, olha só, no meio do povo não tinha conhecimento de Deus, não tinha amor, não tinha verdade, mas o que prevalecia no meio deles era o perjuriar, o mentir, o matar, o furtar, adulterar e arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. Por que a terra hoje está de luto? Hoje a gente está vivendo um caos muito grande, sim ou não? Mas por causa do pecado. Quem lembra que no começo da pandemia, quando fecharam tudo, eram cidades e cidades, pessoas e pessoas que nas esquinas, nas praças, se ajoelhavam, cantavam canções, entoavam cânticos a Deus, para que Deus tirasse essa praga, sim ou não? Quem lembra disso? Era vídeo, pessoas nos apartamentos, nos prédios, cantando: ó Deus, digno és, e cantavam aquela canção do Fernandinho. Como é que é aquela música que eles cantavam? Alguém lembra? Isso mesmo, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, sim ou não? Mas agora me diz uma coisa: será que esse povo está continuando ainda a cantar? Depois que tiraram suas máscaras, depois que entenderam que tudo está liberado, ou só buscam a Deus quando vejam que o sofrimento está à porta, sim ou não? O povo é assim. Esse povo fez a mesma coisa. A palavra da verdade não estava no meio deles, o amor não estava no meio deles, o conhecimento de Deus não estava no meio deles,
mas o que prevalecia era o perjuriar, o mentir, o adultério, o homicídio em cima de homicídio. Por isso que a terra estava de luto, por isso que a terra estava morrendo aos poucos, os peixes morrendo, como diz a Bíblia, os animais da terra, por causa do pecado, da desobediência. A terra está doente por causa do pecado. E eu digo mais: coronavírus, guerra e rumores de guerra, tudo isso está acontecendo pela vontade de Deus, para se manifestar os sinceros. Amém? Meu amigo, você que conhece a palavra, não se pasme por ver tudo isso, porque nós entendemos que tudo isso é necessário. Mateus 24 fala sobre os princípios das dores. Tudo isso é necessário. Nós que somos cristãos, nós entendemos que vai acontecer coisas piores. Ainda vai acontecer, mas bem-aventurado seja Deus, ou bem-aventurado também seja aqueles que permanecerem até o fim, porque serão salvos. Amém? A parte principal agora, 4:4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Deus não está falando assim que eu vou destruir a tua mãe, a mãe física, não. Israel era chamado de mãe, como eu disse que em Isaías capítulo 50, versículo 1 também fala. Israel era chamado de mãe. A Bíblia diz: não tem quem repreenda, não tem quem te repreenda, ó Israel. Os sacerdotes estão fazendo as mesmas coisas. Ou seja, Deus levantou os sacerdotes para repreender o povo de Israel pelos pecados que tinham cometido. Mas o povo, o sacerdote, os levitas da casa de Israel estavam praticando as mesmas coisas. As mesmas coisas. Ou seja, o pastor do passado era colocado no altar para repreender, mas eles estavam fazendo a mesma coisa. Por isso que o povo foi levado ao cativo. Por isso que o povo foi destruído. Por isso que tem igrejas cheias que tanto o pastor vai ser condenado quanto o povo. Você pode ver a Bíblia que fala isso, meu Deus. Tanto o sacerdote quanto o levita, quanto também aqueles que dão um ênfase para a heresia que é pregada. Tanto o homem do altar, o pastor herege, tanto aquele homem do sincretismo religioso, do humanismo, aquele que prega o triunfalismo no altar, e aquele povo que aplaude isso vai ser julgado junto com o herege do altar. A própria palavra fala isso. Você, povo de Israel, vai tropeçar de dia, e os sacerdotes vão tropeçar de noite. Vão tropeçar, e eu vou destruir Israel, eu vou destruir a mãe. O próprio Deus iria destruir. Não tem mão do diabo aí, você não vê, sim ou não? Você vê o próprio Deus irado contra o seu próprio povo, porque não tinha conhecimento de Deus. Por isso que eu falo, de vez a gente, não digo perder tempo, eu digo ganhar tempo estudando a palavra da verdade, a gente perde tempo na porcaria de um celular todos os dias. É ou não é? Ah, pastor, mas eu me sinto tão cansado. Mas para olhar o celular durante 2 horas depois do trabalho, você não se sente cansado. Mas para ler um livro, uma Bíblia, ou um livro, tanto dos puritanos, com qualquer livro que fala de Cristo, você não lê. Esse que é o problema. O povo é levado ao cativo, o povo é destruído. Você pode ver que tanto pelo pecado, mas também porque lhe faltou conhecimento. O povo que sofre hoje em dia é porque lhe falta conhecimento, não tem palavra, não tem evangelho, não tem estrutura dorsal, não tem a doutrina da graça, não tem isso. E o povo está sendo levado ao cativo, e não tem quem te arranque da mão de Deus. Amém, pessoal? Por isso que você está num lugar privilegiado. Nós pregamos a Cristo, nós mostramos Cristo, nós mostramos a ira de Deus, nós mostramos a soberania de Deus, nós mostramos, como diz o capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, a doutrina da providência de Deus, a soberania sobre tudo e sobre todos. Tudo que acontece no mundo, na vida do homem, tudo é vontade de Deus, tudo é vontade dele, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. Como disse Jó:
Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Amém, pessoal? Nenhum plano de Deus pode se frustrar. Diga graças a Deus. Ou seja, tanto os sacerdotes foram levados ao cativo, como o povo de Israel da mesma maneira, porque os sacerdotes, eles estavam lucrando com o povo em pecado, porque eles adoravam a Baal, eles entregavam dinheiro a Baal, e os sacerdotes gostavam disso, porque eles estavam lucrando. A ira de Deus se acendeu contra aquele povo. A injustiça, a corrupção e a complacência do povo caracterizou na monarquia de Israel. Ou seja, o povo de Israel era para se voltar para Deus, mas os sacerdotes estavam levando eles cada vez mais para o buraco, cada vez mais para o buraco. Amém, pessoal? Então, se você olhar pela palavra da verdade, não tem nenhuma passagem que mostra que Deus passa a mão na cabeça do povo. E aqueles que acreditam dessa maneira é porque lhe falta conhecimento. Amém? Por isso que o povo de Israel passaram a adorar Baal. Nós adoramos o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Amém? Entenderam a palavra? Sim ou não? Guarde esse evangelho dentro de vocês. Guarde essa palavra dentro de vocês. Deus usou um profeta, ou o profeta Oséias, para alertar Israel acerca do justo julgamento. E eu, da mesma maneira, Deus me usa nessa igreja para alertar vocês sobre o justo julgamento que há de vir sobre todos. A Bíblia diz que o julgamento de Deus começará pela casa de Israel, pelo seu povo, depois assim partirá pelos pecadores. E a Bíblia diz que já para o justo é impossível que se salve, aonde padecerá a alma do ímpio, aonde padecerá. Amém? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Graças a Deus.